Olá, internautas! Aqui é o professor Orivaldo. Estamos no canal Orivaldo Explica. No episódio de hoje, trataremos sobre os campos de concentração nazistas. A definição de campos de concentração está ligada principalmente a momentos de turbulência política e guerras. Grupos de inimigos do Estado, normalmente, são concentrados em determinados locais. Os campos de concentração começaram a ser construídos praticamente com a ascensão do nazismo em 1933. Inicialmente, os campos de concentração tinham prisioneiros relacionados a inimigos do Estado, comunistas, grevistas, agitadores, e depois se estendeu para ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais e pessoas que estivessem fora do padrão social nazista. Os judeus estavam confinados a bairros próprios, conhecidos como guetos. Inicialmente, os campos de concentração eram administrados pela SA, um grupo paramilitar de nazistas mais de raiz, que, por causa de vários ressentimentos, produziram grande violência, principalmente contra prisioneiros políticos. A SA seria destruída em 1934 e a administração dos campos de concentração foi para a SS, a Polícia de Proteção, administrada por Heinrich Himmler. Com a expansão territorial alemã em 1938, com a anexação da Áustria, e com a invasão da Polônia em 1939, que foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, o número de judeus sob a jurisdição alemã nazista cresceu de maneira considerável. E então os mesmos foram enviados a campos de concentração. A partir daí, os campos de concentração iriam diversificar ainda mais a sua atuação. Não podemos esquecer que antes era um local de aprisionamento e de trabalho escravo. Já tinham práticas de extermínio. Com a expansão territorial nazista e o aumento de números de judeus, a prática do extermínio tornou-se tão vital quanto qualquer outra. Uma das políticas criadas pelo nazismo foi a chamada solução final, ou seja, o extermínio de todos os judeus. Os campos de concentração iriam, então, passar por processos bastante fortes de rapidez e eficiência no extermínio, e as câmaras de gás se tornaram comuns. Devemos destacar o mais famoso dos campos de concentração, Auschwitz, na Polônia. Além das funções básicas de um campo de concentração, era também um local de triagem dos judeus. Aqueles que tinham capacidade de trabalhar eram enviados aos locais de trabalho, e os que não tinham eram mortos ali mesmo. Aproximadamente 2 milhões de judeus foram mortos em Auschwitz. Os números de presos nos campos de concentração são bastante incertos. Acredita-se que cerca de 18 milhões de pessoas passaram pelos campos de concentração, sendo que 11 milhões morreram. Dentre essas 11 milhões, aproximadamente morreram 6 milhões de judeus. O choque das tropas aliadas ao se depararem com os campos de concentração foi absolutamente inimaginável. Eles encontravam judeus em forma de esqueletos humanos, fornos cheios de poeira, de cadáveres recém-incinerados, sem contar uma situação de miséria e fome, poucas vezes vistas na humanidade. Os campos de concentração foram, em muitos sentidos, a cristalização da política nazista de completa desumanização do inimigo. Não eram pessoas que estavam sendo colocadas para trabalhos forçados ou extermínio. Eram coisas. Uma pergunta sempre é realizada sobre os campos de concentração. O povo alemão não sabia da existência desses campos ou do que acontecia neles? A resposta é sim, sabiam perfeitamente o que estava acontecendo. A conveniência do regime nazista,
que deu mais ganhos do que prejuízos para uma grande parte da população, fez com que a mesma fizesse vista grossa em relação ao que estava acontecendo. Lamentavelmente, ainda hoje, essa vista grossa é realizada, como podemos perceber na perseguição de minorias ao redor do mundo.